Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Aqui é o seu irmão em Cristo, o pastor Cláudio Carvalho. Bom, quero compartilhar aqui com os irmãos aqui no Facebook, amém? Em nome de Jesus. Quero falar acerca das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Falar um pouco do pecado. O pecado é uma palavra que vem do hebraico, que significa ratar. E o pecado também que vem do grego, que significa amártano. E do latim, que significa pecado. Qual é o significado do pecado? O significado do pecado é errar o alvo. Aqueles que vivem pecando, ou seja, vivem no pecado, estão errando o alvo. É por isso que Paulo vai escrever aos irmãos em Corinto que Cristo veio trazer o ministério da reconciliação entre Deus e os homens pecadores a Deus. É por isso que Cristo, ele é o sumo sacerdote celeste, universal, a qual nos conduz até Deus Pai. No livro de Timóteo vai dizer que ele é o nosso condutor, que nos conduz a Deus. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e a vida, conforme vai dizer em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Pai, a não ser através de Cristo Jesus. Não temos outro mediador, conforme vai escrever ali no livro de Timóteo, vai estar escrito, não temos outro mediador. Temos somente um que nos leva a Deus Pai. E este é o nosso mediador, o nosso sacerdote. É Cristo Jesus. Aleluia. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, seu versículo 5, vai dizer, porque só há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar aqui acerca, vamos lá, eu quero falar acerca aqui da purificação. Vamos começar aqui por tópicos. Vamos falar da purificação. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer o seguinte, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 21, 27, as pessoas impuras não têm lugar no céu. Não tem. Todos os impuros ficarão de fora. Apocalipse 22:15 vai dizer, os cães, os idólatras, prostitutos, feiticeiros, o homossexualismo ficarão de fora. Vai dizer também, lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, vai dizer, pela sua natureza, todas as pessoas são impuras. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, foram expulsos e destituídos da glória de Deus. É necessário o homem se arrepender de vossos pecados e dos seus maus caminhos. Porque o homem vive no seu viver, na sua alma ele vive errando o alvo. Vivendo no pecado. Viver no pecado é viver errando o alvo. É por isso que Cristo Jesus veio, nos dando a oportunidade de nós não errarmos este alvo. E este alvo é Cristo, o nosso alvo. O consumador, aleluia. O que consumou tudo lá no Gólgota, na cruz do Calvário. Cristo Jesus
todas as tentativas de purificar-se a si mesmo são em vãs. Como podemos nos purificar? Todo tipo que o homem que não tem a Cristo quer se purificar, não tem como se purificar, em vão, porque a purificação vem somente do sangue do Cordeiro. A purificação vem somente da elevação do coração do homem até Deus. A purificação só vem através de uma mudança no caráter, uma mudança de estrutura. Igual vai falar lá em Ezequiel, vai dizer: e eu porei um coração novo, e darei um novo espírito. Aleluia, glória a Deus. Como podemos nos purificar? Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 7, ao qual nós falamos aqui no começo deste vídeo. Vai dizer: mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Pela palavra de Deus. Aleluia, a Bíblia vai dizer, em João, vamos dar uma lida, vamos dar uma passeada, livro joanino, no livro de João, capítulo 15, versículo 3. Vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Através da palavra de Deus, obteremos a purificação. Através de Cristo Jesus. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26. Vamos dar uma lida em Efésios 5, 26. A qual vai dizer o seguinte: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. Aleluia. Bom, vamos no livro joanino, livro de João, capítulo 8. Um verso muito conhecido, João 8, do 31 ao 32. A qual vai dizer as seguintes palavras. Glória a Deus. João 8, 31 vai dizer o seguinte. Vamos lá. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes, aí que está a purificação. A purificação vem de Cristo, através da palavra de Cristo, através do sangue do Cordeiro, a purificação vem até nós. Nós somos purificados através de Cristo Jesus e a tua palavra. Vamos reler novamente. João capítulo 8, versículo 31. Eu quero frisar aqui. Bom, vamos lá. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha aqui o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês permanecer na onde? Nas palavras a qual Cristo veio a dizer, na palavra de Deus, aí vocês serão meu discípulo. Aí no versículo 32 de João capítulo 8 vai dizer: e conhecendo a verdade vos libertará. Mas não há uma libertação, não há como conhecer a verdade se não permanecer na palavra. Porque permanecendo na palavra, seremos discípulos de Cristo. Sendo discípulo de Cristo, conheceremos a verdade dia após dias. Aí seremos libertos. Aleluia. Grandioso, poderoso esse verso. Mas vamos lá. Aleluia. E somos purificados através do Espírito. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. No livro de Tito, vamos dar uma lida no livro de Tito. Glória a Deus. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito. Livro de Tito 3, 5. Somos purificados através do Espírito Santo. Tito 3, 5. Nem pelas obras de justiça e que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Rei da Glória, Cristo Jesus. Vamos lá em João, outra vez, livro joanino, no seu texto joanino, João, capítulo 3, versículo 5. Muito conhecido, mas vamos ler junto com os internautas, com os irmãos. Amém? Em nome de Jesus. João capítulo 3, versículo 5. O seu verso 5. Vamos lá. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar, não pode adentrar, não pode ter um participio no reino de Deus. É necessário se purificarmos através do Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, através da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Nós necessitamos de corações puros para ver ao Senhor. No livro de Mateus, capítulo 5, o seu verso 8. É um verso também muito conhecido. Eu quero aqui ler juntamente com os irmãos. Mateus 5, 8. A palavra do Eterno, do Senhor Jesus, vai dizer bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, a sua palavra etimológica, a sua origem, o significado dessa palavra, bem-aventurado. A etimologia, o que é etimologia? Essa palavra etimológica, etimologia é a origem da frase, a origem da palavra. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Mais do que felizes. Olha o que vai dizer em Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não tem como ver a Deus se não há uma limpeza interna, externa, interna. Não há como ver a Deus se não há uma lavagem através da água e do Espírito. Não tem como ver a Deus se não há lavagem em nosso ser através da palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. É necessário, necessitamos de corações novos. Bom, mãos puras para servir ao Senhor. Salmos 24, versículo 4, vamos dar uma lida nesses salmos. Salmos, capítulo 24, do seu verso 4. Salmos 24, do seu verso 4. Aqui em Guaratinguetá não para de chover, Jesus. Eu querendo pregar nas ruas e chovendo muito aqui em Guaratinguetá, e não há condições. Vamos lá. Salmos 24, versículo 4. É necessário também, se faz necessário termos as mãos limpas, purificadas, para fazer a obra do Senhor, para colocar a mão no arado. 24, 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então é necessário termos uma metamorfose, metamorfose é uma transformação, metamorfose é uma mudança. Aleluia, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. É necessário termos os pés puros para andar com o Senhor. Aleluia. No livro de João, capítulo 13, do seu verso 10. Ali Jesus vai estar reunido com os seus discípulos. Mas sempre tem um marrudão, um bonitão, né? A bonitona que quer ser a última bolacha do pacote. Jesus tira sua túnica, né? Amarra uma toalha em sua cintura. Pega uma bacia com água para lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro: não, Senhor, tu não vai lavar os meus pés. Jesus vai falar: Pedro, tu não sabes, Pedro, o que eu estou fazendo agora, mas tu irás entender. E você tem que fazer igual a mim, Pedro. O que eu estou fazendo, você tem que seguir o meu exemplo.
E ali Pedro, não somente lavar os meus pés, lave cabeça, braço, resumindo aqui, conjecturando, lave meu corpo todo, Jesus. Não, Pedro, somente lavarei os pés. Aleluia, glória a Deus. Porque já estás limpo. Bom, é necessário termos vestes puras. É necessário termos umas vestes puras. Porque se nossas vestes estiverem sujas, nós não adentraremos na glória. Não poderemos estar caminhando juntamente com o Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito Santo não pode habitar em um templo sujo, desgarrado. Aleluia. Vamos dar continuidade. O sangue de Jesus é o preço da nossa redenção. O sangue de Cristo é a base do perdão. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. E é por isso que o sangue do maravilhoso Cordeiro de Cristo Jesus foi derramado por nós. O Cordeiro, o sacrifício que é imolado desde a fundação do mundo. O sangue de Cristo é a base da nossa justificação. O sangue é a base, é a fé, é o meio para alcançá-la. E a ressurreição é a prova. Aleluia. O sangue de Cristo é o alicerce de nossa paz. Jesus fez a paz pelo seu sangue. O sangue de Cristo é a base de nossa purificação. O sangue purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo nos purifica. O sangue de Jesus nos assegura ao acesso a Deus. Nós temos a intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Pelo sangue de Cristo nós fomos aproximados de Deus. Aleluia. Através de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 13. Através de Jesus tivemos acesso ao Deus Pai. Porque o véu foi rasgado e o acesso está livre para mim e para você, para adentrar dentro do local santo dos santos. Aleluia! O sangue de Cristo é a garantia para a comunhão. O sangue de Cristo é tão precioso para nós. Aleluia! Porque o sangue nos dá a liberdade da culpa. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos dar uma percorrida no livro de Éfesos. Aleluia, meu Senhor e Salvador. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Aleluia. Olha o verso 8, que maravilhoso. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Glória a Deus. Aleluia. Aproxima-nos de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 13. Transporta-nos para o reino de Cristo, Colossenses capítulo 1, do 13 ao 14. Purifica-nos de todo o pecado, aqui o qual nós leu aqui algumas vezes, 1 João capítulo 1, versículo 7. Anuncia-nos a paz, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Justifica-nos diante de Deus, aleluia, glória a Deus. Romanos, capítulo 5, do seu verso 1 e o seu verso 9. Concede-nos livre acesso a Deus, Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Dai-nos a certeza da vitória, Apocalipse, capítulo 12, seu verso 11. Aleluia, meu Senhor. Glória a Deus. A Bíblia também ela vai discorrer e dizer acerca da mentira. Aleluia. Quem é o mentiroso? Lembra que eu falei a qual? O pecado, o significado, o nome do pecado. O que é o pecado? O pecado, seu significado etimológico, a sua origem.
A sua palavra vai dizer errar o alvo. E quem vive errando o alvo está vivendo uma vida de pecado. Quem está vivendo uma vida de pecado está afastado de Deus, porque as vossas iniquidades faz separação entre Deus e o homem. Ainda no livro de 1 João, capítulo 3, deixa eu só aqui pegar um verso aqui, que vai dizer: vai dizer assim, ó, 1 João 3, verso 4. Qualquer que pratica, a palavra pratica porque está praticando, exercendo. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aleluia. Aí no verso 6, eu vou pular até o 6. Vai dizer assim: qualquer que permanecer nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu e nem conheceu. Olha aqui que o apóstolo João vai dizer: aquele que vive pecando na prática do pecado, a qual a iniquidade. A palavra iniquidade é que sabe que está errado, sabe que não é certo essa vivência, essa prática, está tendo um afastamento, está distinto de Deus, porque os vossos pecados fazem separação entre homem e Deus. Aquele que vive numa prática de pecado, na vida de uma iniquidade, nunca conheceu a Deus. Nunca conheceu a Deus. Aleluia. Quem é o mentiroso? Vamos discorrer aqui acerca dos mentirosos. O mentiroso é aquele que nega o seu pecado. 1 João, capítulo 1, 8 ao 10. Vamos dar uma lida aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a tua palavra não está em nós. Então, a pessoa que vive numa prática de iniquidade e pecando, a palavra do Senhor não habita nele, muito menos o Espírito Santo, que está longe e afastado de tal pessoa, porque a palavra de Deus não habita nele, porque está vivendo a iniquidade, uma prática pecaminosa. Confessar a Cristo, transgredir, confessa a Cristo e transgride os seus mandamentos. 1 João 2, 4. Vamos dar uma rápida lida. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não habita, não está a verdade. Vamos lá. Nega que Jesus é Cristo. 1 João, capítulo 2, do seu verso 22. O mentiroso é aquele que nega a Cristo Jesus. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? É o anticristo, e esse mesmo nega o Pai e o Filho, que é Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Não dá crédito a Deus. Vamos dar uma lida. 1 João, do seu capítulo 5, do seu verso 10. Vamos lá. A qual eu falei aqui, o mentiroso. O mentiroso é aquele que não dá crédito. Ele não dá crédito a Deus. 1 João 5,10 vai dizer: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê é mentiroso, fez porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. É mentiroso, não dá crédito
a Cristo Jesus, não dá crédito à sua palavra. Confessa que tem comunhão com Ele, confessa que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas. 1 João 6. Esse é mentiroso, é filho do diabo. Diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, anda pecando. Se dissermos que temos comunhão, 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Glória a Deus. Acrescenta a palavra de Deus. Provérbios 36. O pai da mentira é o diabo. João 8,44. E os tais a qual pratica a mentira é filho do diabo. Vamos falar aqui acerca, mais uma vez, do pecado. A verdade sobre o pecado. Afirmações erradas acerca do pecado. Quem diz que precisa pecar nega as escrituras. Judas, só tem um capítulo, né? Seu versículo 24, no livro de Judas. Afirma, eu não peco. É enganar a si mesmo. Como lemos, né? 1 João 1,8. Afirmar, eu não peco, é fazer de Deus um mentiroso. 1 João 1,10. Afirmações corretas acerca do pecado. Dizer eu não preciso pecar significa reconhecer seus direitos. Reconhecer seus direitos em Deus. Eu não preciso, eu não quero. É buscar ter comunhão com Deus, a qual Ele nos fortalece, nos ajuda a vencer o pecado. Aleluia, glória a Deus. Dizer eu não quero pecar significa viver de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. É buscar ser cheio do Espírito Santo, a qual está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, do seu verso 22 em diante, vai dizer os frutos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos falar da sua maravilhosa luz, a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Na luz, saímos das trevas para a luz. 1 Pedro 2,9, Atos 26,18. Agora andamos na luz e somos filhos de Deus. Somos filhos da luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5. Combatemos usando as armas da luz. Romanos 13,12. Efésios 6,11. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, aleluia, glória a Deus, o escudo da fé e calçando as sandálias para o evangelho da paz. Aleluia, glória a Deus, aleluia, meu Senhor Jesus. Atuamos na luz, João 3:21. Resplandecemos como luz, Filipenses 2,15, Mateus 5,14. Aguardamos a nossa luz, a estrela da alva, 2 Pedro capítulo 1, verso 19. 10 marcas de quem anda na luz. 10 marcas de quem foi, aleluia, convertido a Cristo Jesus. Consagração plena ao Senhor, como Josué 24, versículo 15. Rompimento com todo o pecado, 1 João 1,9. Amor aos irmãos na fé, 1 João capítulo 3, versículo 14. Alegria na palavra de Deus, Salmos 119, do seu verso 10 ao 16. Desejo de comunhão com Deus, Mateus 6,6, a oração do Pai Nosso. A grande dor depois de uma queda, Salmos 51, do versículo 1 ao 19. Aquele que cai, aquele que peca, uma grande dor, aquela grande aflição, é sentido, é uma característica, aleluia, é uma marca daqueles que realmente
estão convertidos ao Senhor. Aleluia. Porque pecarmos, todos iremos pecar. Mas há uma diferença, há dois tipos de pecados, meus queridos. Há o pecado acidental e há o pecado voluntário. O pecado voluntário é você viver uma vida iníqua, uma vida de iniquidade. É viver na prática do erro, sabendo que não é coerente, certo, prudente nem sensato. Mas tem aquele pecado acidental. Aleluia. Glória ao Senhor. O pecado acidental, a qual sem você querer, sem você não desejar, você acabou pecando por algum deslize. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Desejo pela salvação dos perdidos. Eu quero frisar aqui. Desejo pela salvação dos perdidos. Essa é uma marca muito importante de quem é convertido. Porque quem tem desejo pelos perdidos, ele está nas ruas, ele está nas biqueiras, ele está debaixo das pontes, ele está nos prostíbulos, ele está nas escolas, ele está no trabalho. Ele é uma luz, ele tem desejo para que os perdidos venham ser salvos. Independente do que haja, o que aconteça, ele quer fazer esse id. Ele quer ser um pequeno Cristo, uma luz na vida daqueles que estão sem esperança. Faça o id. Isso é uma ordenança para todos que se dizem, para todos que são cristãos e que são convertidos em Cristo Jesus. Essa é uma marca muito importante. Todo crente tem que ser um evangelista, tem que ser um missionário, tem que ser uma boca de Deus aqui na terra. Aleluia. Desejo pela salvação dos perdidos. Romanos capítulo 9, do seu verso 2 ao 3. E Romanos capítulo 10, do seu versículo 1. Humanidade. Tiago 4, 10. Anseio pela santificação. 1 João 3, 3. Obediência à palavra de Deus. 1 João 3, 24. E 1 João 2, verso 3. Aleluia, glórias a Deus. Este sermão foi a qual eu trouxe aqui. Quis compartilhar aqui com os meus amados irmãos. Esse vídeo vai estar lá também no canal do YouTube. A Voz que Clama no Deserto, Cláudio Carvalho. Esse é um ministério, A Voz que Clama no Deserto. Amém? Essa é a minha humilde e simples biblioteca. Eu sou o pastor Cláudio Carvalho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Compartilhe com o máximo de pessoas esse vídeo. Manda no WhatsApp. Amém? Em nome de Jesus. Manda nas redes sociais. Manda para um amigo, para uma amiga. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que esse ano venha a ser um divisor de água. Que venha a ser um ano próspero espiritualmente. Mas que o Senhor venha também prosperar as suas finanças. Que venha prosperar o amor e a alegria dentro da tua parentela. Dentro do seio da família. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.